Boa noite. O tema de hoje é Estatuto do Idoso. E você aí de casa, conhece? Vamos às ruas perguntar para os próprios idosos o que eles acham do Estatuto em relação ao Brasil e as cidades em que moram. Vamos lá? Não estou lembrada agora. Em partes, viu? Pouca coisa. O Estatuto do Idoso, eu já ouvi falar, mas não sei explicar. O Estatuto tem o propósito, muito mais do que de regulamentar ações práticas de atenção à pessoa idosa, o propósito de fazer com que a sociedade olhe de uma outra maneira para as suas pessoas idosas. Alguns artigos já estão sendo implantados, já estão na prática, já estão bem aceitos, os próprios idosos reivindicam, mas na verdade ele é muito pouco divulgado ainda e na verdade existem alguns artigos que dependem de regulamentação, que muitas vezes são feitas pelos municípios ou pelo governo dos estados. Se há algo que o Estatuto ainda precisa cumprir, esse ponto é o de fazer com que a sociedade brasileira, com que as pessoas em geral, passem a respeitar e a tratar com mais dignidade a pessoa idosa. O INSS, que é um órgão do governo, tá certo? Que deveria dar uma assistência melhor para o idoso. Pelo menos 2 salários mínimos para uma pessoa sobreviver. Porque um salário o cara faz o quê? R$350. Só de remédio a mulher precisa ajudar com a aposentadoria. Saúde pública no Brasil em geral, eu acho que está muito ruim mesmo. E você vê numa área de saúde, você é mal atendido, eles não te respeitam. Até para pegar remédio lá no posto do Valentim Figueiredo, você fica 40, 50 minutos. O cara vai envelhecendo, a doença, ela é mais suscetível, tá certo? À medida que você vai envelhecendo. E justamente quando você está envelhecendo, o teu salário, a tua aposentadoria, ela está sendo esmagada. Quer dizer, é um processo inverso que você está levando ferro dos dois lados. Quer dizer, você está envelhecendo, ficando doente e ganhando menos. O Estado sempre foi um mau provedor dos serviços que ele presta. Todo serviço público é carente, é limitado, é mal avaliado. O indivíduo idoso ele tem uma série de peculiaridades que fazem o atendimento dele ser diferenciado. Então, o próprio fato de você trabalhar com uma doença no indivíduo jovem, você geralmente trabalha com a doença. No indivíduo idoso, você tem que trabalhar com o contexto. Então, é a doença cardíaca do indivíduo que já tem um problema pulmonar, um problema renal, um problema social. O idoso, ele regride a um estágio como o do bebê. Ele precisa de cuidados para se manter, para se alimentar, muitas vezes com remédios, banho. Então, assim, ele necessita do outro para sobreviver, muitas vezes. A assistência é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, o Estatuto do Idoso, ele vem apoiar o que está previsto na Constituição Federal. O que o senhor acha da fila preferencial, né? Porque tem muita gente que ainda não conhece, não respeita, né? E quanto ao transporte, o senhor usufrui do direito que o senhor tem de pagar, ou não pagar passagem, ou pagar 50%? Quando pago 50%. Paga 50%, né? O senhor já chegou a utilizar isso em cinema, teatro? Não? Ah. Você não gosta, né? E, no caso, quanto à saúde voltada para o idoso, como o senhor acha que está? Eu acho que, graças a Deus, estou bom com saúde. Entendi. E os hospitais, você acha que dá um apoio legal ou ainda está faltando um pouco? Para mim, são tudo bom. Foram todos bons? São tudo bom. Ai. Não vou falar mais de ninguém. Ah, tá. O senhor já chegou a receber medicação gratuita ou você nunca precisou, graças a Deus? Graças a Deus, eu precisei disso aí também. Conseguiu? Tem que ser dado, né? Ah, sim. Então tá bom, muito obrigada, viu? De nada. No Brasil, o idoso é respeitado da maneira que deveria ser? Não é. Não, né? Tem muita falta de respeito com o idoso e com deficiente. É, né? Você acha que existe um apoio, assim, para a saúde, quanto à alimentação? Da cidade onde a senhora vem, por exemplo, tem algum apoio nutricional, alguma coisa assim que é direito do idoso e muita gente não sabe? Você acha que ainda falta mostrar isso nas televisões, o direito mesmo que eles têm, né? Falta muita coisa pro idoso. É, né?
O pessoal só fala muito em criança, isso, aquilo, outro, mas não pensa no idoso, né? Isso é verdade. O envelhecimento ativo está baseado em 3 pontos básicos, né? Que é a saúde, a segurança e a participação. Qualquer pessoa de qualquer idade, tendo saúde, segurança e podendo participar, tendo papéis sociais significativos, ela vai envelhecer bem, ela vai viver bem. Então, é uma cultura que precisa ser incentivada e valorizada na nossa sociedade cada vez mais. O Estatuto tem um papel fundamental quando ele diz que o idoso é o agente da mudança, ele precisa ser respeitado como prioridade absoluta. E que nada mais, nada menos, quando a gente cuida do idoso, a gente está cuidando do nosso futuro. Então, no caso, eu sou aqui da cidade de Votorantim, trabalho na saúde de Votorantim e creio que haja assim uma defasagem aí na atenção para o idoso. Porque nós temos hoje em dia os programas que são programas bases e nada mais do que obrigatórios de cada cidade, que é o pé diabético, o trabalho contra a hipertensão, ou, no caso, promover, né, a entrega da medicação de cada um. Mas assim, falta muito da conscientização. Hoje em dia o idoso das cidades pequenas e até das cidades grandes mesmo não sabem dos seus direitos, não têm consciência do que é o Estatuto do Idoso. Conhecem as leis base como atendimento preferencial, 50% no transporte, mas eles não vão atrás dos maiores direitos, que é o lazer, né? Até mesmo a falta dessa conscientização desse direito de lazer que eles têm acarreta em inúmeras coisas que acabam dando uma maior comodidade para a sociedade. Por exemplo, em Votorantim existe a verba básica, né, que é utilizada para a saúde do idoso, porém, muito dessa verba poderia ser utilizado de melhor maneira, né, se fosse melhor projetado. Nós poderíamos ter programas de promoção de saúde, porque trabalhando com a promoção de saúde a gente vai reduzir os gastos, nós vamos promover consciência, promover melhora na saúde, melhora na qualidade de vida, que vai acarretar em menos atendimentos nos postos, né. O que falta é esse olhar na verdade da cultura, da política do Brasil em olhar para a promoção de saúde, né, olhar com atenção para o idoso, reconhecer suas limitações, como eu poderia dizer para você, dar uma atenção à conscientização dessas pessoas, né, porque elas têm direito e elas não exercem. Elas não exercem e não requerem os seus direitos, não por não quererem, mas por não saberem dos quais direitos elas possuem. Até porque o Estatuto do Idoso do Brasil é um dos mais completos, né, só que ele está ali no papel. Normalmente nem tudo nele ali funciona da maneira que tem que funcionar, né. E no Brasil a visão sobre o idoso é de um idoso muito debilitado, de um idoso com delimitações, o que não deve ser feito, deve ser imposto a ele como, se ele conseguiu, né, fazer com que a estimativa de vida aumentasse, né, a gente tem que dar uma atenção especial a isso, não só o atendimento, não só a promoção de saúde, mas como o idoso em si. Então eu acho sim que as instituições de saúde do Brasil em si, não só daqui de Votorantim, mas elas pecam muito. Pecam pela falta da conscientização, pela falta da promoção de saúde, pela falta da iniciativa de programas primários de saúde, que com certeza, além de melhorar a vida desse idoso, melhoraria também na distribuição de verbas de cada cidade e também de projetos, né, que a gente, como dia a dia aqui convivendo pela área da saúde, a gente percebe que ainda é muito defasado, né? Essa é, assim, minha opinião sobre o meu ver entre saúde e idoso aqui na cidade de Votorantim. Tá bem? Obrigado. Como podemos ver, tem muita gente que ainda não tem consciência do Estatuto do Idoso, achando somente que os direitos dos idosos se revertem em respeitar o idoso na fila ou até mesmo 50% de desconto no transporte público. Vemos a partir desta entrevista que, na verdade, muito se tem a descobrir e fazer pela saúde em relação ao idoso. Obrigada e tenha uma boa noite.